Aleluia. Abre sua Bíblia comigo então em Colossenses, irmão. Capítulo 1. Amém? Versículo 27. Você pode ficar em pé, querido, rapidamente. A não ser que você não possa mesmo ou esteja impossibilitado. Amém? Mas se você tiver com condições, fica em pé um pouquinho. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Capítulo 2, versículo 7, irmãos. Ou melhor, versículo 3. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Versículo 6, sendo assim, da mesma forma, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Jesus, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Vai lá para o versículo, irmãos, lá para o versículo 20. Considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a esse sistema de valores, não mais obedeçais às regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparências de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, a falsa humildade e rígida disciplina para com que o corpo mais não tenha valor algum para refrear as paixões da carne. O versículo 3, capítulo 3, versículo 3, pois morreste e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, foi manifesto, também vos manifestareis com Ele a glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, as vontades más, a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes ao falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes do novo homem,
que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia. Ore por mim, irmão. Por favor, ore por mim nessa noite. Nós precisamos da glória de Deus neste lugar. Você não precisa ouvir aqui o pastor, o Jair falar, mas você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Você precisa ser envolvido pela glória de Deus neste lugar. Nós não podemos ficar como uma água parada, mas nós temos que ser um rio que não para, suas correntes de águas não param, águas que curam, águas que lavam. Ore nesta noite em nome de Jesus. Harakatalarabashayas, Horecloremialaramashayas, Hericantalaramashayas. Aleluia, aleluia, Jesus. Não há ninguém, Senhor, ninguém maior, melhor do que o Senhor. Nós queremos só a Tua presença neste lugar. Nós queremos a Tua palavra que é doce, que é eficaz, que nos confronta, Senhor, que fala com a gente, Pai, em todo o tempo, Senhor. Pai, porque é mais importante estar na Tua presença, Senhor. É muito mais importante em viver a Tua presença em nós, Pai. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo. Senhor, que o nosso coração seja um coração onde seja uma terra boa para receber a semente, Pai. Senhor, nós repreendemos todo e qualquer devorador, repreendemos toda e qualquer, Senhor, distração neste lugar, que nós tenhamos e ficamos atentos àquilo que o Senhor quer dizer, àquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Pode aumentar mais o volume do teclado, queridinha? Glória a Deus, irmãos. Desculpe, queridos, tem que tomar água. Glória a Deus. Deus está neste lugar, amém? Nós precisamos da glória de Deus aqui. A palavra dessa noite, irmãos, tem como título alicerçados e edificados no caminho. Aleluia. Eu estou falando bastante sobre caminho, né? O pastor Alisson pregou semana passada, e a palavra veio de confronto, amém? De evangelho ou de evangelho, não é? E nós estamos lutando contra a carne para que possamos viver o evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho legal, claro, transparente. E nós precisamos estar atentos, porque nós temos uma vida de crente, amém? Nós não somos evangélicos, nós somos crente mesmo. Nós cremos em Jesus, porque evangélico por aí está cheio, e cheio de mau testemunho, e cheio de gente que não vive aquilo que está dizendo que é. Então nós precisamos dizer que nós somos crente mesmo em Jesus. Quando eu era criança lá em Barbacena, na escola, eu lembro muito bem, irmãos, eu tinha uma vergonha de falar que era crente. Eu estava na sala de aula e eu lembro que nos começos, né, assim, dos anos, né, não lembro mais quanto tempo, né, faz só uns 15 anos isso, mas eu lembro que às vezes eles perguntavam, mas que religião que você é? Não, eu sou evangélico. Ah, você é crente? Não, eu sou evangélico, que era mais bonitão. Hoje eu já digo, não, eu sou crente mesmo, né, de rabo quente, sapatinho de fogo, porque é isso que nós precisamos, irmãos. Ter realmente uma identidade assumida, saber quem nós somos no Senhor, irmãos. Se somos fracos, doentes, amém, e daí? Somos mesmo, somos todo errado, e daí? Vamos colocar na mesa então, para ver o que nós somos, porque é isso que nós precisamos ser. Não fazer de conta que somos o super crente, o super espiritual, o super evangélico, o super pastor Jair, que super pastor, que PR o quê? Nós somos filhos. Nós queremos entrar nessa linhagem, nós queremos ser filhos do mesmo Pai, irmãos. É isso que nós desejamos, é a presença de Deus e mais nada, irmãos. Então, nós estamos nesse caminho, amém, irmãos? E pense comigo, se nós estamos dentro de um avião e nós somos o piloto desse avião, ou estamos dentro de um navio, e estamos ali dirigindo essa embarcação, é o leme, né? É o leme que conduz, não é? E se você faz ali um plano de voo, um plano de navio, não sei como é que chama navio,
para que você saia ali de João Pessoa, que é o lugar mais extremo ali. Hã? Alguém falou alguma coisa? Náutica? É. Então, se você faz um plano ali, irmãos, onde você precisa ir até a África, então eu vou fazer um plano, né, de tantos graus a oeste, a norte, não é isso? Me ajudem aí, irmãos. Então você navega esse navio, ou você sai com esse Airbus 340, e lá em cima, ou lá no mar, você pega o seu leme e dá uma direitadinha, dá uma viradinha de 5 graus para o norte, amém? Para a esquerda, bem no meio do caminho, tudo aquilo que você tinha programado, tudo aquilo que você tinha revisto, no seu plano de voo, seu plano de embarcação, de naufragar, né? Saiu fora do plano inicial, e talvez você não vai sair lá na África, mas você vai sair lá na Europa. Se você pegar o mapa mundi e olhar o Brasil, se você olhar o lado direito, né, vamos pensar que você, ali do Nordeste brasileiro, reto você enxerga, você vê que dá para você chegar na África. E se você tirar alguns graus à esquerda, você vai talvez bater lá na Europa, porque a Europa está um pouquinho para cima, não é isso? E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu estou dizendo que nós estamos num caminho com Jesus, e que todo cuidado é pouco para que a gente se perca no nosso leme, o nosso leme espiritual, que todo cuidado de graus aí, ou de manobras aí, pode ser perigoso e te tirar do caminho, te tirar do propósito que Deus tem para você, que Deus quer te levar ao destino final. Satanás pode te tirar desse destino final. A tua carne, a tua vontade, o teu eu, pode te tirar desse destino final. E eu quero dizer para você nessa noite, cuidado em você dar poderes para alguém, porque esses alguém, essas pessoas, podem de desviar do plano original. Pessoas podem te levar a pecar, a tropeçar, a sair fora do propósito de Deus, a sair fora da vontade absoluta que Deus tem para você, porque é somente Deus, irmãos, somente Ele tem um caminho traçado de origem, de caminho meio e de caminho final, de destino. Ele tem um caminho vitorioso, Ele tem um caminho exuberante para mim e para você, mas nós precisamos entender que qualquer descuido pode ser perigoso e pode te levar para um caminho errado. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, não sejamos influenciados pela nossa carne, não sejamos influenciados por pessoas, por sistemas, não sejamos influenciados pelo mundo, porque são eles que querem nos derrubar. É a carne, é o mundo, é as más amizades, é as más companhias, muitas vezes enviado por Satanás mesmo para te desviar do propósito inicial, para te desviar do propósito final. Deus quer te levar para o propósito eterno, irmãos. Deus quer te levar para um destino certo, amém? E nós estudando sobre Colossenses, a igreja aqui de Colossos, ela foi fundada na terceira viagem de Paulo, amém? Mas foi por um cidadão chamado Epáfras, amém? Esse cara que fundou essa igreja, está ali no versículo 7, capítulo 1, e nessa igreja, irmãos, havia também aquele homem considerado senhor dos escravos, Filemão, a igreja de Colossos. Havia também Onésimo, você sabe a história de Onésimo? Onésimo era um cara que era escravo de Filemão. Filemão conta isso, e Onésimo, ele furtou algo de Filemão, amém? E esse cara, Onésimo, foi a Roma, e ali ele esteve com Paulo na prisão, e ali Paulo pôde ministrar o coração daquele homem. Não, cara, você precisa voltar lá, você roubou o Filemão, você precisa acertar com o seu senhor. Olha a história dessa igreja, irmãos. Sabe, irmãos, e essa igreja, então, ela foi fundada nessa terceira viagem de Paulo, e Paulo, ali na prisão, quando esses homens estiveram lá com ele,
Paulo então escreve uma carta, porque havia uma preocupação, havia uma heresia pairando naquela igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses. Havia ali uma heresia, onde aquelas pessoas, onde os pensamentos superiores, o pensamento positivo, mais ou menos essa linha aí, estava querendo acontecer naquela igreja. E Paulo então escreve, né? Era um pensamento tipo superior, era uma adoração, onde eles adoravam a anjos, em vez do Senhor, onde anjos poderiam facilitar a presença de Deus naquela igreja. Então eu procurava os anjos. Vamos procurar os anjos aqui, para que a gente possa ter Jesus mais perto, ter a presença de Deus mais perto. E aí esses homens foram até Paulo, e Paulo escreveu então a carta aos Colossenses, só para basicamente a gente entender um pouquinho. Amém? Então, irmãos, essa igreja começou a querer exigir as leis judaicas, talvez algo que proclamava em alta voz, como se aquilo era o evangelho genuíno de Jesus, como se aquilo fosse o evangelho de Cristo na vida deles. Talvez eles quiseram um pouquinho enfeitar tudo aquilo que eles já tinham visto, conhecido. Talvez aquela igreja simples ou pura que tinha, já não era tão mais referencial assim, já não era tão simpática assim, já não trazia tanto povo assim. Então vamos tentar aqui uma nova filosofia, uma filosofia de pensamentos superiores, de trazer anjos para próximo. Vamos orar para que anjos venham e intercedam junto ao Pai para conosco. Então entraram num caminho totalmente fora do propósito. Realmente pegaram aquele plano de voo e transformaram aquilo que era norte e 55 graus, estou chutando aqui, e colocaram 65 e foram mais para nordeste. Saíram fora do plano original, o qual Deus tinha para eles, amém? Aleluia. Entraram realmente numa linha de filosofia humana, entraram num contraste daquilo que Deus tinha para ele, deixaram de crer na suficiência de Jesus como o único Salvador, começaram a entender que poderia ter outras maneiras de se achegar a Deus, e deixaram então Jesus de lado. Aleluia. Uma filosofia humana. Aleluia, irmãos. Paulo, quando escrevia a carta de Colossenses, ele também escrevia a carta de Efésios, mas enquanto escrevia a carta de Efésios, que falava sobre a unidade, sobre a grandeza da igreja, ele escrevia para Colossenses para falar sobre a suficiência de Cristo. Porque quando nós como igreja Betel, quando nós como igreja em São José, a igreja de Cristo, temos somente a suficiência de Jesus na nossa vida, tudo vai bem, o barco vai bem, Jesus, o nosso capitão, está governando esse barco, então tudo vai bem. Pode ser que venham umas tempestadezinhas aí, pode ser que venham aí umas chuvas mais fortes, mas nós cremos que Jesus, sendo o capitão deste barco, ele não vai naufragar, esse avião não vai cair. Aleluia. Então lá, queridos, nós ministramos outro dia João 14, quando nós ministramos sobre Filipe e André, onde um estava perdido, onde um queria saber o caminho do Senhor, onde um queria saber aonde estava Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, quero dizer para Filipe, para Andrés nessa noite, para mim, para você, que nós precisamos entender definitivamente que o caminho é estreito, que o caminho é apertado, amém? Que o caminho não é largo, o caminho não é tão fácil assim, o caminho pode custar muito, pode custar a tua vida, mas ele é glorioso, ele é eterno, igreja. Quando nós temos o Senhor como governante da nossa vida, da nossa história, o caminho pode ser difícil, apertado, mas nós entendemos que nós estamos indo para o alvo, e o alvo é o Senhor Jesus. O alvo é a pátria celestial, é a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, plano de salvação. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos num caminho, nós estamos sendo direcionados a todo tempo, e que poucos graus podem nos levar a caminhos perigosos, caminhos que nos levam à morte. O nosso leme espiritual não pode ser alterado.
Não pode. O plano de voo, o plano do navio não pode ser mudado. O plano da minha carreira com Jesus não pode ser alterado. O primeiro amor precisa estar autêntico, precisa estar vivo dentro de mim. Lembra aquele dia que você aceitou Jesus e que você queria orar de manhã, de tarde, de noite, jejuar a semana inteira, ler a Bíblia toda hora? Lembra disso? Ou você nem teve esse momento? Nós precisamos entender que nós, como igreja, precisamos todos os dias viver renúncias, viver esse primeiro amor, irmãos. Porque senão daqui a pouco nós estamos fora do propósito, estamos fora do caminho, irmãos. E a palavra lá em João 14,6, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou esse caminho, essa verdade e esta vida. O problema é que a igreja, às vezes, ela não se contenta com a presença de Jesus. Ou ela muitas vezes está longe da presença de Jesus. Ou ela tem uma vida com Jesus aos domingos. Ou agora tem o quarta noite, o culto, então nós temos também quarta noite. Mas não é isso, irmãos. Se é isso, então fecha a igreja, irmãos. Se é isso, vamos fechar Betel. Baixamos o CNPJ lá, pastor Alisson, e acabou a igreja. Porque não é esse o propósito da igreja que Jesus está esperando, irmãos. Essa igreja precisa ser você e eu. Essa igreja precisa ser nós, irmãos. Essa igreja, ela precisa comungar com Jesus todos os dias, em todo instante. Aleluia! Como é bom estar na presença dele, irmãos. Como é bom sentir a presença do nosso Rei. Como é bom deixar ele ser o nosso Senhor, o único Senhor da nossa vida. O problema é que a igreja, ela vive só o Senhor, só o Jesus da vida. Ela não vive o Jesus do caminho e a verdade. Ela vive o Jesus da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele só vive a vida. Porque a vida é a vida. A vida é gostosa, e é mesmo. A vida é boa, olha quanta coisa Jesus fez por nós, o mar. Olha quantas delícias nós podemos. Isso mesmo, nós temos que aproveitar, irmãos. Nós temos que aproveitar a vida, mas nós precisamos entender que nós estamos num caminho brigando pela vida. E precisamos ser verdadeiros para encontrar essa vida. Aleluia! O problema é que nós desejamos em saber o que é certo, o que é errado. E eu quero dizer para você, que quando há um desejo de que aquilo que é certo é errado, eu acho que é bênção. Mas eu quero dizer para nós nessa noite que há uma pitada aí de legalidade, daquilo que é certo e daquilo que é errado. E eu quero dizer para vocês nessa noite, para nós nessa noite, que a diferença entre o certo e o errado é a verdade. Porque, aleluia, porque talvez aquilo que é certo, não é tão certo assim se não for verdadeiro, e aquilo que é errado, não é tão errado assim se não for verdadeiro. Agora quando ele é certo, ele é verdadeiro, e quando ele é errado, ele é verdadeiro. Não adianta eu ser certo, ou preferir as coisas certas, mas não ser verdadeiro. E a nossa preocupação como igreja, como filhos, é saber o que é certo, o que é errado. E se ambos nós estamos firmados na mesma verdade, irmãos, não há uma definição de ser certo ou errado, o que importa é verdadeiro. É sermos verdadeiros diante dele. Então se tiver que ser errado, então vamos ser, irmão, mas é verdadeiro. Aleluia! Não adianta fazer uma capa, colocar uma máscara, como eu falei outro dia, e sermos sempre o certo. Não. É melhor sermos errados, mas sermos verdadeiros. Aleluia. Isso mostra a nossa identidade, irmãos. Isso traz revelação de quem nós somos, porque nós não somos obrigados a acertar tudo. Nós somos homens. Isso aqui é carne, irmão. Isso aqui está toda hora errando. Agora, se eu erro, eu sou verdadeiro. Se eu acerto, eu sou verdadeiro. Aleluia. Então, irmãos, nós não nos contentamos com Jesus. Nós queremos viver a vida. Nós queremos ter sim para a vida. Mas nós precisamos entender o caminho. Nós precisamos administrar os graus
Nós precisamos o mais ou menos. Nós precisamos entender que o mais ou menos te leva longe do propósito que Deus tem para você. O propósito marido, o propósito esposa, o propósito namorado, namorada. Aleluia, você sabe os seus limites, irmão. Você sabe até onde você pode chegar em santidade ao Senhor. Eu não preciso ficar te apontando, não. Eu tenho orado, irmãos, para que esse lugar seja um ambiente da santidade de Deus, onde nós como líderes não precisamos falar, não toca hoje não, porque você não está legal. Não, a pessoa, pastor, hoje eu não posso, porque hoje me impede de tocar aí, o ambiente da presença não me deixa tocar. Aleluia. Entende, irmãos, a questão da legalidade. Eu posso sim, como líder, como presidente, como sei lá o que, chegar, não, hoje não, irmão, hoje eu estou vendo que não está, não, nós não queremos isso, não. Pastor Aline é líder de louvor, nós conversamos muito sobre isso. Nós queremos chegar num nível de que as pessoas devam chegar para nós e falar: pastor, eu não tenho como chegar aqui e pregar ou ministrar ou fazer, porque a minha vida, alguma coisa precisa ser consertada antes de usar esse lugar que é santo. Você está entendendo, irmão? O nível que Deus quer nos levar em Deus, na intimidade em Deus, irmão. Então não venha me perguntar o que é certo, o que é errado, porque eu vou te falar a verdade. Porque pode ser errado, mas eu vou te falar a verdade. Que pode ser certo, eu vou te falar a verdade. Então alguns vão administrando a sua vida espiritual como uma casquinha de ovo. Sabe aquela casquinha de ovo? Quando você faz a compra no mercado, a Lili sempre me reclama: amorzinho, cuidado, duas coisas ela fala: cuidado com o mamão e com o ovo, porque o mamão ela gosta de comer sem estar machucado. Eu, para mim, já como machucado mesmo, não tem problema. E cuidado com o ovo, mas a gente é igual a casquinha de ovo, é crente, igual uma casquinha de ovo, qualquer coisinha, e perde tudo que está lá dentro, perde todo o trabalho do início. Somos como uma casquinha, a nossa vida espiritual é muito frágil, qualquer coisa se quebra, porque o mundo me atrai. E aí a falência de vida espiritual em Deus, a falência, não consigo mais orar, não consigo mais buscar, pastor Jair, não consigo mais entrar na presença, não consigo. Mas por que, irmão? Não sei, eu sei, pecado está te dominando, cara, pecado te pegou, mas o Senhor um dia morreu numa cruz, e derramou do seu sangue, e justificou a tua vida e a minha vida pelos nossos pecados. Irmãos, nós não vamos andar igual um ovo, porque nós vamos errar, vamos pecar. O problema não é pecar, o problema é você pecar e não se arrepender, não voltar atrás e falar: Senhor, me perdoa, eu errei de novo, Senhor. Alguns irmãos que estão na briga com a sua alma, se perdem nas emoções, se perdem nos relacionamentos, e quando vêm, estão fora do caminho. Às vezes não é nem o pecado em si lá fora, mundo, mas o pecado almático, o pecado da alma, a alma brigando, gritando: ninguém me olha, ninguém me vê, e aí você começa a ter aquele sentimento, sabe, irmãos, de sofrimento, e você já não consegue mais olhar e não consegue mais perceber Deus em você. Então nós precisamos entender, irmãos, esse caminho precisa ser aperfeiçoado, nós não podemos perder o leme espiritual. E quando nós queremos viver a verdade, nós queremos muitas vezes saber o que é certo e o que é errado, não queremos o que é verdadeiro, mas aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí eu digo para nós essa noite que isso é um cheiro de legalidade. Ah, mas pode fazer isso, pastor? Ué, pode. Se não está na Bíblia, meu irmão, está valendo. Ou se está na Bíblia, aquilo que pode, pode. Nós vamos na Bíblia. Não é pelo pastor, ou pela igreja, ou pela instituição, não. Nós vamos na Bíblia. Ah, mas pode dar o dízimo 20%? Irmão, se o Senhor tocou o teu coração, dá. Ah, mas pode
Cantar depois do... Pode, se o Senhor tem tocado a sua vida, pode. Nós não vamos ser legalistas, irmãos. Nós vamos ver aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro. Nós não podemos entrar numa esfera de legalidade, irmãos. Eu acredito que hoje nós precisamos entender que hoje é tempo de sepultar o velho homem, de enterrar de uma vez por todas as velhas práticas, aquilo que às vezes nos consome, porque muitas vezes nós estamos como uma gangorra espiritual, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora feliz, outra hora triste. Não, irmãos, por mais que você esteja passando por situações, por dificuldades, por problemas, você junto com Jesus, você é forte, você é verdadeiro, você é sim, sim, você é não, não, você encontra força para enfrentar os problemas, os desafios da vida, você se levanta porque aquilo que está regendo você não é você, mas é o Senhor, irmão, é o Espírito Santo que tem regido a sua vida, aleluia. Mas muitas vezes esses cristãos da gangorra estão no caminho da legalidade, querem sempre saber aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Ah, pastor, mas eu preciso saber o que é certo, o que é errado. Lógico que nós precisamos saber. Você quer saber mesmo o que é certo e o que é errado? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa viver, sabe o que? O caminho, a verdade e a vida. Você não precisa mais perguntar, mas será que... Não, você vai viver Jesus dentro de você. Você vai deixar Jesus ser o instrumento de idas e vindas suas. E quando você tem Jesus sendo o governo da sua história, da sua vida, você não vai ter nem tempo mais para perguntar se é certo ou se é errado. Não, o Espírito Santo que está dentro de você vai te revelar aquilo que você pode ou aquilo que você não pode. Aleluia. Então, irmãos, vamos ser inseridos de uma vez nesse caminho, porque esse caminho ele leva à conversão, ele leva a nos converger, ele leva ao caminho, a verdade e a vida. Agora, é fácil? É fácil, irmãos? E por que nós somos tão teimosos? Porque nós queremos Jesus na nossa vida, amém, irmãos? Não é fácil porque nós precisamos negar a si mesmo. Não é fácil porque nós precisamos renunciar a nós mesmos, para que nós possamos entender o caminho, a verdade e a vida. Às vezes aquilo que está aqui dentro, com raízes profundas de pecado, ele precisa ser renunciado, porque Jesus faz parte da minha vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu tenho uma convivência em Cristo, quando eu tenho uma vida de influência do Espírito Santo em mim, não há mais brecha para as minhas vontades pecaminosas, não há mais brecha. Uma das coisas, irmãos, que eu marquei, que eu escrevi aqui, que foi pregado muito lá, nesses dias, lá em Itajaí, sobre os relacionamentos. Eu achei que era só na nossa igreja que a gente dava uma zoiada meio atravessado para o outro, mas o Brasil inteiro estava lá e até fora, e a gente ouviu muito disso. Nós precisamos negar-se a si mesmo nos relacionamentos. Nós precisamos, sabe, irmãos, deixar as pessoas nos tratar. O pastor Luiz Hermino estava ministrando, ele falou: irmãos, o tratamento que Deus quer dar para você está na pessoa que está pertinho de você, talvez até lá na tua família. Ele vai ser aquele cara que vai escovar você, que vai te lapidar, através, sabe do que? Do relacionamento. Ele vai te deixar bom, Ele vai te deixar pronto, Ele vai te deixar como uma noiva pronta para o encontro do noivo. E isso se chama relacionar. Isso fala de tratamento do nosso caráter, irmãos. Isso fala de pessoas nos lapidando, irmãos. E ali em Colossenses 2:7, nós lemos ali, eu vou ler de novo: alicerçados e edificados nele. Quando nós estamos no Senhor, arraigados, sobreedificados, alicerçados, quando nós estamos ali edificados, sendo no Senhor, nós temos uma gratidão. Ali o versículo fala, transbordando em gratidão. E aqui está um segredo: relacionamento, gratidão. Nós precisamos ser gratos, irmãos.
Nós precisamos ter um coração com gratidão. Quando nós temos uma vida de gratidão, irmãos, em todo momento, nós não vamos mais permitir que saia da nossa boca, do nosso coração, aquilo que desagrada o Espírito Santo. Ah, mas que comida ruim. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas que carro mais que não anda. Aleluia. Nós não podemos mais permitir. Ou melhor, se Jesus está dentro de você, o Espírito Santo vai falar. Quando você abrir a tua boca para reclamar de alguma coisa, o Espírito Santo não fala. Não fala. Você que é marido, quando você vê a tua esposa querer reclamar, dá um beliscão nela. Quando você vamos falar das mulheres também, né, irmãos? Dos homens também, né? Quando você vê o seu marido, viu, amorzinho? Você dá reclamando, dá um beliscão nele. Ai. Irmãos, nós precisamos nos cuidar, nos guardar. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. Sabe qual é o problema do relacionamento? Que as pessoas, elas buscam o alicerce, elas buscam a dependência, e elas jogam e apostam todas as fichas numa amizade. Agora encontrei minha amigona do coração, meu amigo do coração, Carlinhos, agora te encontrei, cara. Esse cara mora no meu coração. Nós colocamos as nossas expectativas em pessoas, irmãos. Não estou dizendo, eu não sou contra, nós temos que ter amigos, irmãos. Nós precisamos ter amigos confidentes, no máximo um. Confidente. Aquele que vai te ouvir. Se for 2, já não vai dar certo. 1. E saiba quem é o seu amigo. 1. Para te ouvir, para você abrir o coração. Nós não somos contra, mas nós muitas vezes colocamos toda a nossa expectativa, nós alicerçamos, nós procuramos na edificação do nosso irmão. E eu quero dizer para você nessa noite, nós somos a favor do amigo, sim. Somos a favor do conhecido, sim. Nós precisamos ter amizade, nos abraçar. Mas aquele que vai edificar você, aquele que vai te edificar, te arraigar, não é o teu amigo, é Jesus, que é o melhor de todos. O problema é esse, que nós criamos expectativa em cima de pessoas, e as pessoas não atendem às nossas expectativas, e aí dá pano na manga, irmãos. Agora eu te digo, nessa noite eu vou te contar um segredo. Com Jesus na frente, com Jesus como meu amigo, não tem pane, não tem problema, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos procurando uma pessoa errada, irmãos. Ontem à noite, ontem à tarde, eu recebi uma mensagem em áudio. Ô pastor, ô Jair, te admiro, você como empresário, eu te admiro mais como meu irmão, mais que o meu irmão, mais que o meu não sei o que, e começou, irmãos, começou, porque o relacionamento, você começa a ficar forte, e começa a admiração, irmãos. Puxa, mas como a Amanda é querida, ela é uma menina joia. Nós não somos contra a admiração, irmãos, mas cuidado com as admirações, irmãos, cuidado, porque às vezes ou você vai se tornar o todo-poderoso, agora estou me achando mesmo, agora, sabe, irmãos, nós não queremos ter um relacionamento para admirações, mas nós queremos ter um relacionamento por respeito, irmãos. Nós queremos ter respeito um com os outros, querido. Nós podemos sim ter admiração um para com os outros. Vamos pegar o Josimar aqui. Eu tenho admiração pelo Josimar. É um homem pontual. É ou não é, Josimar? Marcou com ele, pá! É uma admiração, irmãos. Mas eu não posso ter a minha expectativa tudo no Josimar, irmãos. Porque daqui a pouco o Josimar se atrasa, a Eliane lá atrasou no cabelo, ele vai atrasar e vai brigar com a Eliane, e a minha expectativa, não, ele não atrasa, não. Você está entendendo, irmãos? Agora o meu respeito com o Josimar, esse não pode falhar, irmãos. Ele comigo e eu com ele, nós não podemos falhar o nosso respeito, irmãos. O que nós estamos adquirindo aqui na terra, será que com os relacionamentos são as admirações, irmãos? Cuidado com as admirações,
Porque às vezes a admiração pode levar um orgulho na sua alma, pode camuflar feridas que estão aí guardadas. Cuidado com as admirações, irmãos. Cuidado, porque a admiração pode talvez exibir, pode trazer exibição na tua vida. Como eu já falei, nós não somos contra a admiração, mas nós somos contra talvez pelo saldo que ela pode causar. Uma pessoa talvez movida por elogios, ela pode continuar alimentando com os elogios as suas feridas. Carente. Nós precisamos de respeito. O relacionamento entre nós precisa ser de respeito. Cada um saber o seu lugar, cada um saber aonde o Senhor o colocou e tratar olho a olho com respeito. Ah, mas o pastor está pregando para mim. Não, irmãos, eu não estou pregando para ninguém, estou pregando para mim. Esses dias me perguntaram, mas esses dias você pregou, né, pastor, para mim? Eu falei, não, eu preguei para mim. Porque as palavras que Deus tem me dado, irmãos, têm confrontado a minha vida. E eu quero, assim, irmãos, dizer para os irmãos nessa noite que o relacionamento que o Senhor quer para nós é um relacionamento saudável. E antes de qualquer coisa, é um relacionamento com respeito. Só vai entender isso aquele que está alicerçado e edificado no Senhor, irmãos. Aquele que tem um coração grato, aquele que vai ganhar o respeito das pessoas. Aleluia! E quando nós começamos a entender isso, irmãos, é a presença de Deus que está nos ensinando, é aquilo que está aqui dentro. Jesus está nos levando a esse ensino, amém, irmãos? Porque o elo de ligação entre elas, das pessoas, dos seus relacionamentos, será sempre o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está entre você e seu amigo e seu irmão. E aí você nega-se pelo seu irmão, não mais pelo seu irmão, mas por Jesus através do seu irmão. Aleluia! Nós precisamos entender o negar-se a si mesmo nos nossos relacionamentos. Quando nós começamos a negar-se a nós mesmos pelo nosso irmão, sabe o que vai acontecer, irmão? Nós vamos começar a ganhar respeito pelas pessoas. Porque o respeito não se exige, o respeito ele se conquista, e a conquista é no respeito aqui, ó. É na maturidade de vivermos uns com os outros. Não dá mais para andar para trás, voltar, não dá. Daqui para agora é só para frente o negócio. Aleluia. O Espírito Santo precisa ser o nosso consolo. O Espírito Santo precisa ser aquele ajudador, aquele que vai nos lembrar de nos negarmos a nós mesmos pela vida do nosso irmão. Aleluia. Porque, irmãos, os títulos não são, talvez eles são empossados, talvez eles são guardados, nós cremos nisso, nós cremos, mas nós cremos em primeiro lugar no respeito. Nós vamos adquirir, nós vamos conquistar, e isso nós vamos ganhar o respeito. E é através do relacionamento, amém, irmãos? Aleluia, amém, igreja? Aleluia, o respeito você terá, você será um condutor da presença de Deus. Não é mais você, mas é a presença de Deus que vai te levar. É a presença de Deus que vai ser o teu governo, irmãos. Porque nós aqui ministramos a Deus, servimos as pessoas, irmãos. Nós precisamos entender qual é a visão da igreja? Servir, irmãos. Servir pessoas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: eu quero te servir mais, irmão. Não fale para tua esposa agora, fala para alguém de trás: eu quero te servir mais. Me deixa te servir, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Xerecalaramachaias. Aleluia. Nós precisamos ser uma igreja ativada, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja radiante, uma igreja onde que a glória de Deus precisa sair para fora, de dentro de nós. Oh! Nós queremos, Pai, o principal relacionamento de nós com o Senhor, Pai. Ensina-nos, Senhor, a deitar no Teu colo quando precisarmos. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti em todo o tempo. Ensina a Tua igreja, Senhor. Aleluia.
Meu Deus, é 9h15 já, meu Deus. Desculpa, irmãos, mas vai amar um pouquinho só. Eu estou devagar hoje, né, irmãos? Abre lá em Colossenses, irmãos, 2:11. Está aberto, né? Nossa, Jesus. Será que meu relógio não está adiantado, não, irmãos? Não. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Qual é o mais fácil? Viver debaixo da lei ou debaixo da graça? E aí? Da lei ou da graça? Aleluia, é da lei. Por quê? Porque a lei você ia lá, matava um bichinho e pã. Agora a graça, meu irmão, é todo dia. O bichinho que você tem que matar está aqui, ó. É o teu eu. E aí a coisa pega. E aí, meu filho, você tem que negar assim mesmo, aí a coisa pega, não tem jeito, cara. Porque se você quiser felicidade, se você quiser o Jesus na tua vida, sendo, sabe, o Senhor de toda a sua vida, você precisa negar-se o teu euzão, negar-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, você pertence a Ele, a Jesus, então não tem mais como você querer te dominar, igreja. Você precisa deixar Ele ser o governo da tua vida. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter um coração, a circuncisão da graça é o coração rendido a Ele, rendido a Jesus, não existe outro. A sua vida dobrada, rendida a Ele, totalmente a Ele. Aleluia. Então é porque nós vamos nos acostumando aos padrões, né? Ah, a musiquinha do mundo não tem tanto problema. Tem sim. Nós vamos vivendo os padrõezinhos deste mundo. Nós vamos assentando na roda dos escarnecedores. Tem sim. E aí nós vamos nos acostumando, porque nós já temos uma igreja, e o pastor dá uma choradinha lá, e dá uns pulinhos lá, então já está o fogo. Tem sim. Nós precisamos viver realmente, Romanos 12, irmãos. Nós precisamos nos separar deste mundo, irmãos. O problema é que nós, como sacerdote, nós vamos exercendo, e vamos vindo, e vamos cantando, e daqui a pouco a arca ela sai, a presença sai, mas nós continuamos, e a presença vai mais longe, e nós continuamos, e nós vamos nos acostumando, com a presença, e aí graus vão sendo alterados ou melhor, desse caminho, e aí nós vamos deixando, e aquilo que era relacionamento se torna serviço, porque eu trabalho na porta, porque eu toco, porque eu estou na rua, porque eu ministro, porque eu faço, mas não é mais relacionamento com Deus, é o serviço, e aí o serviço se torna um peso, porque quando há relacionamento com Deus é leve, agora quando é serviço é peso. Então se você se sente pesado, forçado, já não é mais paixão, não é mais amor, o primeiro amor, mas é peso. Aleluia. A oração que você ora já não é mais fome, não é mais sede, mas é por achar estratégia. Nós precisamos orar, porque as coisas lá em casa não estão bem, nós precisamos orar, sendo que você tem que ter outra mentalidade, você precisa orar em todo o tempo, orar, não vai esperar a necessidade de chegar para orar, não, mas em todo o tempo, porque você entendeu que você é um canal de oração, você é uma casa de oração. Então, chega aquele momento da dificuldade, nós precisamos orar, alguma coisa, não, nós já oramos, não, nós já suplicamos, não, nós já libertamos, não, nós já curamos. A igreja viva é essa, irmãos, não é aquele momento, nós precisamos orar, não, para com isso, igreja, vamos parar de ficar com essa coisa, vamos orar, porque se você está falando, vamos orar então, é porque você não está orando, e se as coisas estão acontecendo, você que está à frente, você já está sabendo o que está acontecendo por algum propósito, igreja. Então não espere o problema acontecer, se previna em oração, em busca. Nós precisamos orar, irmãos. Nós não precisamos orar por interesse, não, mas por paixão, por amor a Jesus.
por sede, por fome de Jesus. Aleluia, não mais por uma estratégia normal, não. Eu preciso orar porque a estratégia do trabalho não está boa. Não, não é isso, irmãos. Nós precisamos viver em continuidade, em oração, irmãos. Aleluia. E aí nós queremos encontrar as respostas para a falta de emoção, para a falta de entusiasmo. E aí nós chegamos no desânimo. Queremos achar a resposta, a decepção com Deus, a decepção com a igreja. E aí nós se tornamos críticos. E aí nós queremos achar a resposta e passamos a ser controladores. E aí controlamos tudo aquilo que era para ser controlado pelo Espírito Santo. Aleluia, nós precisamos, irmãos, despojar a nossa carne. Essa carne nojenta, pecaminosa, fedida, nós precisamos nos despojar dela. Nós precisamos ter nojo dela, irmãos. Nós precisamos deixar aquilo que está aqui dentro, ele ser, sim, o governo, a instrução para a nossa vida, o nosso ser espiritual. Aleluia. O Senhor cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, o que era contrária, ele a removeu completamente, pregado na cruz. Colossenses 1,14. Sabe quem é essa dívida? Somos nós. E a palavra fala, Paulo fala que foi cravado na cruz, toda a dívida. O que diz, irmãos? O que nós podemos entender? Que nós precisamos ser cravados. Nós precisamos passar por evangelho de cruz. Aleluia. Aleluia, irmãos, essa igreja de Colossenses já não estava mais sendo repreendida. Ela estava agindo falsamente. Era uma falsa humildade. Era um cultuar de anjos. Era uma arrogância carnal. E eu e você, sabe qual é o nosso problema? É que nós damos moral ao conhecimento do nosso eu. Que nós vamos continuando agindo pelo pecado, dando a vida ao velho homem. Nós não morremos. Satanás veio matar, roubar e destruir. Acho que nós vamos ter que parar, irmãos. Tem muita coisa aqui, não vai dar. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, o convite nessa noite precisa ser o despojo da nossa carne. O convite dessa noite precisa ser o despojo da legalidade. Nós não queremos mais ser certo ou ser errado, mas nós queremos ser verdadeiros. Nós queremos a luz de Cristo. Nós queremos viver o evangelho de cruz, irmãos. Esse é o momento da igreja brasileira. A igreja brasileira precisa amadurecer e entender este lugar, esse chamado de uma vez por todas. Que não é mais uma capa de religiosidade, uma máscara de religiosidade, de ser o santo, não, mas de ser um homem transparente, de colocar as coisas na mesa, e de olhar para Jesus, e se arrepender, despojar dessa carne. Feche os seus olhos nessa noite, se você deseja pedir perdão, se você deseja nessa noite, pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia, Senhor, de tudo que me envolve, de tudo que sou. Eu me coloco na tua disposição, Espírito Santo. Eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu não quero mais viver pelas práticas antigas, pelas práticas de um velho homem, não. Mas eu quero viver um novo nascimento, uma nova história, uma nova vida em Deus. Chega de viver aos ídolos religiosos. Chega de viver as práticas antigas religiosas. Eu quero definitivamente dar um passo ao canal da presença, ao canal da liberdade. Aleluia. Xaracatalarabachaias. Oh, liberta-me, liberta-me. Não te darei como serva, não te darei algo que não me custe. Se dobre a Ele nessa noite, igreja.